Boa tarde, professor. Professor, Boa na tua tarde. opinião, o primeiro-ministro Netanyahu fez uma declaração que a operação da IDF no Líbano, né, ele estagnou as capacidades do Hezbollah, que era um dos principais agentes de defesa do regime de Assad, né? Inclusive, quando da morte do líder do Hezbollah, houve uma grande comemoração na Síria é, desses rebeldes, né? Fizeram uma grande festa ali. E, e paralelo a isso, nós temos aí enfraquecimento russo, né? Que perdeu campo na África com as suas forças mercenárias, né? Que substituiu as forças da presença da França, e isso também se mostra verdade na Síria, com essa derrota que também os russos sofreram ali. Então, Sim. na sua opinião, essa declaração do Netanyahu, né, que agora, para Israel, nós teremos, para Israel e muitos outros países da região do Oriente Médio, vão precisar entender como que agora a Síria vai se organizar, né, como ela vai se organizar diante do cenário da região, né, a considerar os países que já perderam os seus ditadores, né, nós estamos falando da Líbia, do Iraque, né, que com a morte desses ditadores, o país ficou meio que uma terra de ninguém, né? O que esperar agora desses grupos? Poderá haver uma reorganização diferente desses outros regimes? E você considera que Israel contribuiu de forma indireta para o avanço dos rebeldes contra Bashar al-Assad? Então, excelentes colocações. Eu acho que, assim, primeiramente, temos que entender o que você falou é muito preciso. A região do Oriente Médio, acho que as pessoas às vezes nem sabem exatamente do que se trata, certo? Mas você pensa no Líbano, na Síria, pensa na Jordânia, Iraque, e então você tem aqui, digamos, Israel, e aí, digamos que o mar está aqui, né? Você pode ver no mapa, e aí você vê do outro lado, você tem o mar Mediterrâneo, aí você vai ver do outro lado tem aqui Jordânia, Iraque, um país bem grandão, e aqui logo já está o Irã. E tem uma confusão ao redor, tem uma confusão assim, Irã está tentando já, está tendo uma guerra do Irã e Iraque, já teve uma guerra já muito longa, e Irã oficialmente nunca parou de atacar o Iraque. Irã está esse esforço também de ficar beliscando a Arábia Saudita, tanto que né, isso acontece de vez em quando. E Irã, na verdade, dentro do Oriente Médio, é um dos únicos países, né, você pode ver aí o tamanho também do Irã e a complexidade estratégica de você também atacar, ele está em volta de muitas montanhas e tal. Irã está com essa necessidade estratégica de conquistar Israel por uma razão, uma ideologia religiosa. Então, vamos dar uns 3 passos para trás para a gente entender isso, né? Qual é o lance do Irã com Israel, especificamente com Jerusalém? A gente sabe que assim, o lugar mais sagrado para os muçulmanos é Meca. Certo? Meca é a cidade sagrada, lá tem Meca e Medina, e Meca é a cidade mais sagrada e ela está na Arábia Saudita. E ela sul, né? Ao sul, exatamente, estamos colocando no mapa. Que Vamos faz lá. fronteira lá com o Irã, mas falar pro Jerusalém, o sudeste. Jerusalém Isso. aqui, ó. Jerusalém está Perfeito. aqui, né? E Meca está bem ao sul, totalmente ao sul, né? Meca, aí Medina, que seria o segundo lugar, né? Mas está aqui, ó, Arábia Saudita e o Irã tá aqui, ó, né? Então, tá aí, professor. Então, falamos, né, que os árabes da Arábia Saudita, os muçulmanos da Arábia Saudita, são sunitas. E eles têm a posse da cidade mais sagrada para os muçulmanos. Então, por uma questão de uma ideologia de poder também,
os ayatollahs decidiram que a cidade de Jerusalém também é sagrada e ela tem que estar na posse dos xiitas. Porque não tem como a gente atacar lá os... Então, vamos ter a posse de Jerusalém. E foi feito, claramente, eles delegaram esse trabalho sujo para pessoas que eles consideram, já falamos também isso quase um mês atrás, eles consideram pessoas que são pelo menos 2 ou até 3 níveis abaixo deles, né? Porque eles são iranianos, são persas e são xiitas. Então, abaixo deles tem os xiitas não persas. Aí depois tem digamos, os árabes que são sunitas. E abaixo disso estão lá os palestinos que são sunitas. Então, para eles são lixo. Desculpa falar dessa forma, mas eles consideram eles como... E os sunitas sabem isso, os palestinos sabem disso, mas cada um aproveita um do outro, porque depois a gente lida com esse problema, né? Então, eles inventaram que no Corão está escrito que o Maomé ele foi para Masjid al-Aqsa, que ele foi para uma mesquita que está lá no norte do Iraque. No cantinho, na verdade. Aqsa é como se fosse em hebraico, Katse, o árabe Aqsa, é onde está lá no cantinho. E dizem, né, que a interpretação é que essa mesquita o lugar que ele foi lá, é em Jerusalém. Né, que hoje em dia se chama Masjid al-Aqsa, que está em Jerusalém. Mas nomearam essa mesquita lá porque concluíram que foi onde o Maomé foi. Não está claro, na verdade, onde é que ele foi, mas concluíram que foi lá. Então, decidiram que, desde então, lá é um lugar muito importante e tal, ele teve uma revelação, mas em nenhum lugar está escrito oficialmente no Corão que é um lugar sagrado. Foi uma conclusão em cima de conclusão e foi bem alimentado para o povo muçulmano, especialmente para os sunitas, especialmente para os palestinos, digamos assim, na faixa de Gaza. Resumo da obra, eles compraram essa ideia. Bom, por que eu estou falando sobre isso? Porque o Bashar al-Assad, que já estava com problemas gravíssimos que vieram do seu pai, certo? Que o pai dele já também era outro Assad. O pai dele já, muitos anos atrás, que ele tinha esse ódio terrível contra Israel e que também ele odeia os egípcios, digamos, mas ele odeia mais Israel do que os egípcios. Então eles trabalharam juntos na guerra de Yom Kippur para atacar do norte e do sul, simultaneamente, aquela coisa toda. E no final das contas, ele sempre se perdeu nessa guerra e ficou sempre com essa ideia na cabeça dele de que a colina de Golan inteira, por completa, pertencia à Síria, né? Inclusive todo o Golan, né? Toda a parte do Golan, todo o norte, na verdade, é território sírio. E depois ele morreu e, no final das contas, o sucessor dele, quem é o sucessor dele, se não me engano, era um filho mais velho que acabou morrendo e foi, acho que, acidente de carro. E, no final das contas, veio esse Bashar al-Assad, que foi uma preocupação, tanto que o cara é bem maluco, né? Como a gente viu o comportamento dele, que ele faz. E ele trouxe um controle, assim, como foi dito, né? Ele usou armas químicas, matou centenas de milhares de pessoas, de homens, de mulheres, de crianças, assim, alguns morreram de fome, quem não morreu de armamento químico, morreu de fome, morreu de sede. É terrível a gente assim, começar a imaginar o que aconteceu lá. E o mundo inteiro calado, ninguém fala nada. Por quê? Porque, no final das contas, quem são essas pessoas que ele matou? Palestinos. Eles são palestinos. Eles não se identificam como sírios. Sim, alguns são sírios, mas outros também são meio que palestinos e então uma confusão lá. E ninguém se importa. Então, primeiro a gente vê que quando Israel se envolve, sempre chega nos noticiários. Isso é algo que está escrito no livro do Zohar. Há milhares de anos, quase 2 mil anos atrás, está escrito lá que Jerusalém sempre será o foco das atenções, e especialmente para os demais povos. O mundo pode estar pegando fogo. Não aconteceu em Israel, não aconteceu em Jerusalém, ninguém se importa. Algo acontece em Jerusalém, o mundo inteiro fica louco. Porque tem uma questão espiritual, talvez no final eu possa falar um pouco mais sobre isso. Mas assim, juntando os pontos que vocês falaram aqui em minha resposta, o Irã, ele está numa situação que ele precisa agir rápido, ele precisa agir para ver se ele consegue ganhar alguém lá dentro dos rebeldes. E eles não vão ganhar, eles não vão conseguir, eles não vão fazer esse passo porque eles sabem que não tem como, né? Porque no final das contas eles financiaram a guerra contra os rebeldes, digamos assim. Então eles estão fora do jogo praticamente
E agora, com a entrada do Trump no cenário mundial, a gente espera muito que eles consigam deixar muito claro, né, que não haverá nenhuma, como se diz em hebraico, halá. A gente não vai ter nenhuma tolerância, acho que é a palavra certa, tolerância zero com qualquer tipo de comportamento que pareça que tenha só um aroma leve de ofensiva. Israel, que eu entendo com Benjamin Netanyahu junto com esse governo Trump, vamos deixar isso muito claro. Ou seja, qualquer pequena algo parece que piscou para a direção errada de Israel, eles vão quebrar as pernas, os joelhos dessa operação, digamos assim. Então, a questão é que realmente a Síria, então, ela sabe disso. Os rebeldes sabem disso, por isso eles vieram com essa tal oferta de paz, apesar que eles não têm nenhum interesse real de paz com Israel, eles simplesmente precisam se estabelecer. E agora eles têm que lidar com as questões internas, eles precisam de tempo para lidar com as questões internas. Vamos ver quanto que o governo americano e o mundo vão se envolver, quanto dinheiro que vão jogar lá, e quanto que isso vai ser supervisionado, né, para ver que no final das contas isso pode virar um problema de volta, porque esses rebeldes eles não têm interesse de viver em paz, a real é essa. Eles eram contra o Bashar al-Assad por boas razões, mas eles não são pró-Ocidente, eles não são pró-Israel de forma alguma. Eles são, na sua ideologia, eles são jihadistas, como vocês falaram, né? Então, eu espero muito que o mundo ocidental consiga aproveitar desse momento para ver se eles conseguem impor, de repente, lá certas restrições que, no final das contas, leve a algo mais democrático. Porque o povo sírio em si, os sírios em si, os não radicais, eles, assim como os libaneses que não são radicais, eles não têm nenhum interesse de guerra contra Israel. Ou guerra com ninguém, eles não têm nenhum interesse com isso. Certo? Eles querem voltar a essa realidade onde na Beirute era o Paris do Oriente Médio e o Hezbollah destruiu isso tudo. Então, assim também a Síria. Eles querem voltar para um momento que eles tinham muitas décadas atrás de comércio, de crescimento, mas aí vamos ver como é que o mundo vai responder a esses rebeldes.